O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a liturgia do segundo domingo do tempo comum. Depois de percorrermos todo o tempo litúrgico do Natal, nós voltamos agora ao ordinário do cotidiano do ministério de Jesus. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, primeiro milagre que Jesus realiza, transformando a água em vinho. E por que este evangelho é colocado hoje no início do tempo comum? Porque ele faz parte da composição do que nós chamamos da trilogia da Epifania do Senhor. São 3 textos bíblicos que eram meditados juntos na festa da Epifania do Senhor, e que depois a igreja separou no decorrer das celebrações do ano litúrgico. Então, quais são esses 3 textos? Nós temos, em primeiro lugar, a Epifania do Senhor, onde os reis magos visitam Jesus, juntamente com Maria e José, lá no presépio, que foi o domingo retrasado. Depois nós temos o segundo texto do domingo passado, o batismo do Senhor, e agora nós temos o terceiro texto, a narração do primeiro milagre nas bodas de Caná. Então esses 3 textos estão intimamente ligados no projeto de salvação que Deus tem para a humanidade,
quando o seu Filho se manifesta no nosso meio, assumindo a nossa condição humana. E foi por isso que nestes 3 últimos domingos, a igreja nos proporcionou meditarmos estes evangelhos: a visita dos magos, o batismo de Jesus e agora o primeiro milagre, tá bom? Então, só um contexto para nós compreendermos o itinerário litúrgico que a palavra de Deus vai nos propondo no decorrer destes domingos, participando da Santa Missa. Então agora, o evangelho de hoje, ele tem muitos elementos importantes para a nossa compreensão e para a nossa vivência de fé. Então vamos tomar aí o nosso folheto, no evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 2, vamos tomar aqui os 2 primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Hoje nós vamos gastar, este tempo, compreendendo este evangelho e vendo o que ele precisa nos ensinar neste domingo. Acharam aí? Vamos tomar o versículo 1 e o versículo 2, leiamos juntos esses 2 versículos. Naquele tempo, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Vamos parar por aqui. O evangelho nos situa que houve um casamento. E o primeiro milagre de Jesus vai acontecer onde? Na festa de casamento. Agora, por que é importante nós compreendermos que o primeiro milagre de Jesus acontece numa festa de casamento? Voltamos ao Antigo Testamento. Sempre quando Deus queria falar com o seu povo, principalmente pela boca dos profetas, qual era a linguagem utilizada para falar da união entre Deus e o povo? A linguagem do casamento. Depois vocês podem ler em casa o livro do profeta Oséias. Se vocês repararem a primeira leitura do profeta Isaías, ela será a alegria do marido, ela será a minha bem-amada. Então a figura que Deus utiliza para falar da sua relação com a humanidade sempre é a figura do casamento. Porque no casamento há a união esponsal entre o homem e a mulher, que se tornam um só corpo, que se torna uma só alma, por meio daquela união. E Jesus realiza o milagre numa festa de casamento para nos apontar que tipo de relação que Deus quer ter com o seu povo. Como há a relação entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, assim Deus quer ter uma relação para com o seu povo, que seja uma relação íntima, uma relação de amor, uma relação de entrega de vida, uma relação de alegria. E foi por isso que Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Esse é o primeiro detalhe importante. Segundo detalhe, o evangelho não cita nomes, a não ser o nome de Jesus. Se vocês repararem aí, o evangelho disse: foi convidada a mãe de Jesus, mas não falou o nome da mãe. Também junto com Jesus foram os seus discípulos, não citaram o nome dos discípulos. Se vocês lerem todo o texto, não cita o nome da noiva que estava casando, não cita o nome do noivo, não cita o nome do mestre-sala. Por que o evangelho faz isso? Porque o centro do evangelho de hoje é Jesus. E o único nome citado no evangelho de hoje é o nome de quem? De Jesus. Porque toda a movimentação, todos os personagens que estão inseridos neste contexto do casamento, estão ali por uma questão primordial, que é Jesus
e o que Jesus poderia fazer. Na época de Jesus, minha gente, o casamento não era como o nosso. Hoje em dia, não é? Marca o casamento na igreja, vem os familiares e amigos, depois, se a família quiser, faz uma festa, e acabou a festa, vai todo mundo para sua casa. Na época de Jesus, o casamento judaico demorava 7 dias, uma semana, porque havia todos os rituais que os noivos deveriam experimentar e passar até o dia do casamento. E o Evangelho nos cita também que Jesus chega no 3º dia. E por que é importante nós contextualizarmos o dia que Jesus chega? Porque o primeiro milagre de Jesus já vai apontar para a sua missão final, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. O Evangelho, mais à frente, vai nos citar que Jesus morre e depois, ao 3º dia, o que acontece com Jesus? Ele ressuscita da morte. E qual é o dia que Jesus chega no casamento? 3º dia. Para nos apontar que diante da sua missão, ele iria passar pela dor, pela morte, pelo sofrimento, mas ele iria vencer a morte, ele iria nos dar a ressurreição, para que nós hoje, passando pela experiência da morte, não nos desesperemos, porque se estamos em Cristo, Ele nos dá a certeza da ressurreição, que somente Ele pode nos oferecer. Então, vamos continuar agora o texto. Então era importante citar por que no casamento e por que não ter o nome aqui dos personagens. Vamos agora para o versículo 3 e o versículo 4. Primeiro vamos ler só o versículo 3, que ele é muito importante. Voltemos aí ao texto. Vamos lá? Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Paremos aqui. Na época de Jesus, a bebida mais importante na festa do casamento era qual? O vinho. Por que o vinho não poderia faltar numa festa de casamento? Porque na concepção judaica do povo de Israel, o vinho era o sinal da alegria, não era apenas uma bebida, como a gente pode beber hoje numa festa que a gente vai. Mas o vinho na concepção judaica tinha um significado, ele era o sinal da alegria. Então, um casal, quando se une o esposo com a esposa, na relação íntima da vivência do amor, qual deve ser a consequência para a vida do casal? A alegria, a felicidade. Se eu faço uma enquete aqui, quem quer ser feliz? Tem alguém aqui na igreja que quer ser feliz? Levante a mão só para eu saber se tem alguém. Todos nós. O desejo da felicidade, o desejo da alegria foi colocado no nosso coração pelo próprio Deus. E o vinho, no casamento judaico, simbolizava o quê? Esta alegria. O Evangelho nos situou que veio a faltar o quê? O vinho. No início do versículo, como o vinho veio a faltar. Então, o que o Evangelho está nos ensinando? Que naquela relação, que naquele casamento, que naquela festa faltou o quê? O primordial. Faltou o essencial, faltou a alegria, faltou a felicidade. Mas nós teremos uma intervenção diante desta realidade. E quem fará esta intervenção até Jesus? A mãe dele. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus disse. Qual a figura da mãe de Jesus nesse evangelho? Ela simboliza o resto fiel do povo de Israel. O povo de Israel, de maneira geral,
já estava longe dos princípios de Deus, já não vivia mais a lei, já não vivia mais os mandamentos. A aliança que Deus selou com aquele povo havia caducado. Porém, persistia um resto fiel que esperava o Messias e que acreditava que o Messias realizaria uma nova e eterna aliança. E esta figura da falta de alegria, do distanciamento de Deus, da não vivência dos mandamentos, foi simbolizada onde? No casamento. E aí a mãe de Jesus veio pedir para o seu filho, que o vinho já tinha acabado. Qual a atitude de Maria em pedir a Jesus o vinho? A atitude de Maria é de acreditar que em Jesus, o Messias, a nova e eterna aliança iria ser realizada no nosso meio. E nós que estávamos distantes da palavra de Deus, nós que estávamos distantes da alegria de Deus, nós que estávamos longe da felicidade que Deus tem para nos oferecer, quem poderia nos oferecer agora este vinho novo? Jesus. Portanto, a quem se dirige o pedido? A Jesus. Meu filho, eles não têm mais vinho, o vinho da festa acabou. Agora vamos para o versículo 4 e olha qual foi a resposta de Jesus. Vamos ler juntos? O versículo 4. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Muitos protestantes que não conhecem a exegese, que é a arte de interpretar os textos bíblicos, vai dizer assim: mas Jesus desprezou a sua mãe, Jesus foi bruto, Jesus foi grosso com ela, chamou ela de mulher. Isso não é verdade. Vamos compreender a fala de Jesus. Jesus diz mulher. Por que Jesus diz mulher? Porque aqui Jesus faz uma recapitulação de toda a história da salvação. Se vocês lerem o livro do Gênesis, ele vai nos dizer que o pecado entrou no mundo através do sim de uma mulher, Eva. Uma mulher deu sim à serpente e o pecado entrou. A partir do momento que Jesus diz para sua mãe mulher, o que ele está nos afirmando? Que como no início da história uma mulher disse sim para o pecado, depois uma outra mulher vai dizer sim para a graça e para a salvação de Deus. Voltemos a Lucas capítulo 1, anúncio do anjo, a resposta de Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Se Jesus vai realizar, e o seu primeiro milagre já aponta para uma nova aliança, que seria eterna, era necessário que toda a antiga história do povo fosse alcançada por esta salvação em Cristo. Logo, Jesus precisa começar de onde? Do início da história. E ele começa do início da história dizendo mulher. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe: por que diz isto a mim, se a minha hora ainda não chegou? Que hora que Jesus estava falando? A hora da cruz. Ainda não era a hora da sua morte, porque o vinho, a partir de agora, não simbolizaria somente a alegria de Deus na vida das pessoas, mas o vinho também se torna sinal do sangue de Jesus que foi derramado na cruz para nos salvar do nosso pecado, e nos salvando do nosso pecado, nos dará
a alegria de uma vida nova. Jesus vai dizer para sua mãe: a minha hora não chegou, porque ainda não estava na hora da sua cruz, da sua entrega, do derramamento do seu sangue. Porém, o milagre já antecipa a missão de Jesus, que seria a entrega da sua vida na cruz. E a partir de agora, o Evangelho vai nos ensinando como que isso acontece. Jesus estava na festa com os seus discípulos, o vinho acabou, a mãe chega e pede, ele diz que a hora não chegou ainda, porém a sua mãe vai dar um comando. Vamos agora para o próximo versículo, que é o versículo 5. Vamos ler juntos o versículo 5? Sua mãe disse ao que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Maria sabia quem era o seu filho. Ela sabia que ele era o Messias esperado por todo o antigo Israel. Ela sabia que ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados, porque o anjo disse para Maria e depois para José que o nome do menino seria Jesus. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa aquele que salva. Então, se havia toda a expectativa messiânica que o Messias salvaria a humanidade, Maria sabia que o seu filho era o Messias, e ela dá o comando para os serventes. E qual foi o comando? Fazer tudo o que Jesus disser. E agora, o confronto é para nós. Porque hoje nós vivemos num contexto que não é mais eu obedecendo o que Jesus me diz, mas o contexto que nós vivemos hoje é Jesus que precisa obedecer o que eu estou mandando. E hoje as igrejas que mais crescem são as igrejas que propagam esse tipo de fé, que eu mando Jesus me dar um carro novo e Jesus é obrigado a me dar um carro, que eu mando Jesus me curar e Jesus é obrigado a me curar. Já não sou eu mais que ouço a voz do Senhor que me diz o que eu preciso fazer, mas é Jesus que tem que obedecer o que eu estou mandando. E o Evangelho vem para a nossa conversão, vem para a nossa mudança de vida. Que se eu tenho uma fé que faço Jesus meu refém, eu preciso libertar hoje Jesus, e sou eu que preciso me abrir à voz e à vontade dEle. Fazei tudo o que Ele vos disser. E a partir de agora, o Evangelho vai nos dizer o que é que Jesus mandou fazer. E aí, minha gente, é que a coisa vai apertar mais ainda. Voltemos ao Evangelho, olha lá. O Evangelho vai contextualizar. Haviam 6 talhas de pedra grandes, não é? Lá à frente. Cada uma comportava mais ou menos 100 litros de água, que era utilizada para a purificação dos judeus. Um outro rito que se fazia na festa de casamento. Aí Jesus, vendo as 6 talhas vazias, ele dá o comando. Vamos lá agora para o versículo 7. Olha o que Jesus manda. Vamos ler juntos? Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Paremos aqui. O que tinha acabado na festa? Vinho. O que o povo precisava na festa? Vinho. E agora chega Jesus e dá o comando dizendo que era para colocar o quê? Água. Se nós estivéssemos vendo essa cena na festa de casamento, qual seria a nossa conduta?
mas esse tal de Jesus, que se acha Deus, que fala que é o Messias, não sabe de nada. Nós estamos precisando de vinho, e ele manda encher as talhas de água. Por que o padre está dizendo isso? Porque na nossa relação com Deus, em muitos momentos da nossa vida, Jesus está falando, põe água, e você danando com ele, gritando, falando, está errado, eu preciso de vinho. Como se Jesus estivesse agindo da maneira errada, e você fosse o certo, onde Jesus não deveria fazer o que ele estava fazendo, mas obedecer o que você está mandando. E aí Jesus fala, põe água, e você fala, eu preciso de vinho. É necessário que o evangelho de hoje dome o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas vontades desordenadas, que nos levaram a dar um grito de independência, dizendo que eu não preciso de Deus porque eu me basto, ou a partir do momento que eu digo que eu preciso dele neste sentido, para que ele fique refém, debaixo da minha chibata, e faça o que eu estou mandando. E o evangelho de hoje nos confronta a uma outra realidade, de obedecer a Jesus, mesmo quando eu não entendo. Aquele povo precisava de vinho, e Jesus mandava colocar água, eles não entendiam. Porém, o evangelho nos falou dos serventes, que foram aqueles que buscaram a água para encher as 6 talhas que estavam lá, porque na época de Jesus não tinha água encanada, como nós temos hoje, de pegar as talhas e colocar debaixo de uma torneira. Não, tinha que buscar longe. Então vocês imaginam, cada talha comportava 100 litros, eram 6 talhas, então dava quantos litros? 600. Então foram vários serventes para baldear 600 litros de água e encher as talhas. Porém, a figura dos serventes precisa nos ajudar na nossa vida, porque os serventes não discutiram com Jesus, pelo contrário, eles colaboraram na missão de Jesus, e eles foram obedientes e encheram as 6 talhas. Quando eles encheram as 6 talhas, olha lá o que aconteceu. Vamos agora para o versículo 8 e o versículo 9. Pegue aí no seu folheto onde nós paramos. Vamos ler juntos o versículo 8 e o versículo 9? Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Vamos compreender isso daqui. Jesus, para realizar o milagre, precisou do quê? Da mão dos serventes, que fez o transporte da água e obedeceu. Jesus precisou da adesão dos serventes, e Jesus precisou de elementos do nosso cotidiano. Jesus utilizou a água. Por que nós temos que enfocar estes elementos? A adesão e a obediência, o serviço e os elementos do nosso cotidiano, porque Jesus nunca realiza um milagre do nada. Jesus, para realizar um milagre, ele precisa fazer este itinerário, ele precisa ter a adesão dos que creem,
ele precisa ter a decisão e a atitude dos que creem na figura dos serventes. Eles ouviram, acreditaram, obedeceram, tiveram atitude, encheram as talhas de água, para que o Senhor realizasse o milagre. E na nossa vida não é diferente. Jesus não faz o milagre do nada, com uma varinha de condão, como se fosse um passe de mágica. Não! Jesus, para realizar o milagre, ele precisa da fé, da adesão, da crença daqueles que estão ouvindo. Jesus precisa da decisão e da atitude daqueles que creem. E Jesus precisa das suas mãos para encher as suas talhas vazias de água. Porque quando você obedece o que Ele te diz, Ele pode sim realizar o milagre, encher aquilo que está vazio dentro de você, mas encher com a verdadeira alegria, com a verdadeira felicidade que o seu coração almeja. Quem participou da missa no domingo passado, o evangelho foi do batismo de Jesus. João batizou Jesus com quê? Com água, lá no Rio Jordão. E hoje, o que é que Jesus manda colocar dentro das talhas? Água. Então, por meio do nosso batismo, por meio das águas batismais, nós somos purificados pelo Cristo. E esta água em Cristo, na nossa talha, se torna o vinho da alegria, o vinho da salvação, através do sacrifício de Cristo. Por isso que a segunda leitura de hoje nos falou da carta de São Paulo, que há o mesmo Espírito, mas há diversidade de dons. Porque uns terão o dom da profecia, outros terão o dom da ciência, outros terão dons de cura, outros o dom de falar em línguas. Porque quando nós nos abrimos, quando nós abrimos a nossa talha vazia, figura do nosso coração, do nosso interior, e obedecemos a voz de Jesus, mesmo quando eu digo: Senhor, eu preciso de vinho, e o Senhor diz: enche de água, obedeça. Obedeça. Olhe o exemplo dos serventes. O mestre-sala aqui é a figura das autoridades judaicas, porque o evangelho disse que ele não sabia de onde tinha saído o vinho, mas os serventes sabiam, porque eram os serventes que colaboraram com Jesus. Então, na figura do mestre-sala, nós encontramos todas as autoridades judaicas, os mestres da lei, os fariseus, o sumo sacerdote, os doutores da lei, porque já não sabiam mais conduzir o povo na história da salvação e na graça de Deus. A primeira aliança já havia caducado, e eles estavam distantes do vinho novo que Deus queria oferecer a eles, porque na época de Jesus estava um povo sem alegria, estava um povo sem vida, estava um povo sem felicidade. E será que é diferente do nosso contexto hoje? Eu tenho feito muito essas provocações aqui na pregação. Muito me assusta quando a gente passa na feira, vai ao mercado, passa pelo terminal de ônibus, como as pessoas estão tristes, abatidas, sem alegria, cabisbaixo, com a cara fechada e ruim, cheia de ruga. Por quê? Porque falta o vinho de Cristo, porque falta a alegria de Deus, porque falta a felicidade de Jesus. E hoje nós não podemos permitir com que a nossa vida continue assim. É necessário que esse evangelho de hoje abra os nossos corações, a nossa cabeça dura, para que nós obedeçamos aquilo que o Senhor nos disser. Foi este o comando de Maria para os serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. E é necessário que a graça de Cristo trabalhe isto em nossos corações. E olha agora como que o evangelho vai encerrar. Lá no versículo 10. Vamos ler juntos o versículo 10? Voltemos aí ao folheto.
O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. mas tu guardastes o vinho melhor. Até agora. O que o Evangelho quer nos ensinar? A linguagem do mestre Sala é a nossa linguagem do trambique. Que tipo de trambique, padre? Coloca o vinho bom no começo, vai dando para o povo. Depois, do meio para o final da festa, pega o mioranza, o sangue de boi, que é baratinho, e vai dando para os convidados, porque eles já não vão saber mais diferenciar o vinho bom do vinho menos bom. A linguagem do mestre Sala é a nossa do trambique, do engano. E agora Jesus muda a cena. Porque que tipo de vinho foi oferecido depois do milagre? Um vinho maravilhoso, um vinho muito bom, o melhor que poderia se encontrar naquela época. E qual é o significado disso para a vida, minha gente? Que quando eu obedeço a voz de Jesus, que quando eu me abro à graça dEle, que quando eu me permito ser moldado pela vontade dEle, Ele não me causa prejuízo, Ele não me rouba nada, Ele não me tira nada, mas Ele me dá a alegria da abundância, porque era muito vinho, era 600 litros. E não era um vinzinho qualquer, mas era o vinho melhor que poderia existir. Porque vimos no domingo passado que pelo nosso batismo nos tornamos filhos amados de Deus. E sendo filhos amados, o Senhor tem para nos oferecer o melhor. Mas hoje nós somos acostumados a comer o resto que sobra da lavagem do mundo. E já não queremos mais desfrutar a alegria da bondade de Deus, da felicidade de Deus, da plenitude de Deus em nossa vida. Já não obedecemos mais a voz de Jesus, que diz para mim: enche sua talha de água. Já não permito mais ser um servente, um que colabore com o Senhor, porque na verdade Ele tem que resolver tudo sozinho para mim, porque sou eu que mando nele. Então, além dele ter que me obedecer, ele também tem que fazer tudo sozinho. E hoje o Evangelho nos disse que o vinho foi abundante, que o vinho foi de qualidade, para que nós entendamos que a obra de Jesus em nós é desta forma, é abundante, é de qualidade, é cheia de alegria. Vamos, como Ele, também passar por muitos sacrifícios, vamos ter que derramar o nosso sangue, enfrentarmos a realidade da morte, mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, está no nosso meio. E Ele chegou no terceiro dia da festa do casamento para isto, para que nós creiamos, para que nós compreendamos que este primeiro milagre já antecipa uma nova história que Deus vai realizar com o seu povo. A união que Deus quer ter com o seu povo por meio de Cristo é a do casamento. Um Deus que se ama, que se doa. Jesus é o esposo e a igreja é a sua esposa, vai dizer São Paulo nas suas cartas. Então nós pertencemos ao corpo de Cristo. Somos a igreja que necessitamos constantemente de uma purificação interior para que o milagre aconteça em nós. E olha agora o último versículo. Vamos lá, no último versículo agora, o versículo 11. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória,
e seus discípulos creram nele. creram nele. Se vocês lerem todo o Evangelho de João, vocês não vão encontrar a palavra milagre, mas vocês vão encontrar a palavra sinal. João chama esta atitude de Jesus de transformar água em vinho, não em milagre, mas sinal. Por que João chama de sinal e não de milagre? Porque na concepção de João, do evangelista João, o sinal vai muito mais além do que a realidade do que se vê. Porque o milagre poderia dar uma conotação de resolução de problema. Acabou o vinho, agora eu tenho o vinho. Por que João não chama de milagre, de sinal? Porque o sinal vai além, o sinal é mais profundo, o sinal é completo. Porque todo milagre que Jesus faz não é somente para resolver problema, mas os sinais que Jesus realiza é para que nós creiamos nele. O Evangelho terminou dizendo que este foi o início dos sinais. Jesus foi o primeiro sinal dele. O sinal dele faz duas coisas: manifesta a glória de Deus, o poder de Deus, porque ninguém tinha o poder de realizar o que Jesus fez, transformar água em vinho. Então, o sinal manifesta em primeiro lugar o quê? A glória de Deus. E em segundo lugar, para que nós creiamos. Então, se você ainda tem uma fé mesquinha, egoísta, de querer ter um Jesus que só resolve o seu problema momentâneo, imediato. Eu estou doente, Ele tem que me curar. Eu estou pobre, Ele tem que me fazer rico, né? Eu ando de bicicleta, Ele tem que me dar um carro importado. Queremos um Jesus imediatista e capitalista, materialista, que é do momento. E hoje o Evangelho quer nos apresentar o verdadeiro Jesus, que é o Jesus dos sinais, que é aquele que faz a ação e colabora diante das nossas necessidades temporais e materiais, mas Ele não para por aqui, porque Ele quer alcançar o mais profundo do nosso coração, para nos oferecer o maior presente da parte de Deus, a salvação. E quando eu me abro, quando eu permito apresentar a Ele as minhas talhas vazias, quando Ele me diz enche de água, e eu obedeço enchendo de água, Ele tem o poder, pelo sangue derramado na cruz, encher as minhas talhas até transbordar com o melhor vinho, com o vinho da alegria, da felicidade. Ah, padre, mas se o senhor soubesse como que está a minha vida, o problema que eu estou passando, a pessoa que eu perdi da minha família, o senhor não falava isso para mim? Falo, porque Deus fala. Porque são nestes momentos de dor, de sofrimento, de talha vazia, que nós podemos ter a docilidade de obedecer à voz de Jesus, que diz: enche suas talhas de água, me obedeça. Então peça essa graça hoje, porque nenhum de nós que estamos aqui nesta missa podemos sair desta igreja com as nossas talhas vazias. O Senhor hoje quer nos oferecer as talhas cheias, as talhas transbordantes, com o melhor vinho da alegria, com uma graça de vivermos como filhos amados que somos. E foi por isso que Ele te trouxe aqui, para você ouvir esta palavra, para você abrir os seus olhos, para você abrir a cabecinha dura e permitir com que a voz dEle tenha comando na sua vida. Eu disse, para Jesus realizar o milagre, Ele precisou das mãos do servente. Então, tudo isso está preparado para você, mas para que isso aconteça, Jesus precisa do quê? Das suas mãos, das suas mãos, para que o milagre, para que o sinal realize também
na sua vida. Deixe o seu folheto de lado e olhe para as suas duas mãos agora. Você tem duas mãos, não tem? Eu também tenho. Foi Deus que te deu para isso. Então olhe para as suas mãos agora e faça o exame de consciência. O que você já fez? Qual foi o comando que você já deu, seja para a sua vida ou para a vida de outras pessoas, que não foi de acordo com a vontade de Deus? E vai pedindo agora essa graça, para que a sua mão se torne colaboradora da mão de Jesus, que quer pegar na sua, para te levantar quando você está caído, para te ajudar a encher a sua talha de água quando você está fraco e não consegue carregar sozinho. Para enxugar as suas lágrimas quando você passa pela dor e pelo sofrimento. São as mãos de Jesus, seguradas na sua, que te darão a graça da talha cheia, da talha transbordante do vinho novo. Mas pode ser que você tenha vivido como uma criança rebelde. A criança rebelde não pega na mão da mãe e do pai quando ela está dando birra. E pode ser que você caminhou assim, numa rebeldia interior. Então fala para Jesus na sua oração agora: Senhor, eu quero te entregar as minhas mãos, para que elas sejam purificadas pelas águas do Espírito, para que a partir de agora, Jesus, eu possa obedecer o que o Senhor me diz. Mesmo quando o Senhor manda encher de água e eu não entendendo, eu quero, Senhor, encher as minhas talhas de água. Eu quero experimentar esta verdadeira alegria que somente o Senhor pode me oferecer. O vinho é sinal da alegria, e eu não quero sair, Jesus, dessa igreja sem a tua alegria. Eu não quero sair, Jesus, com meu coração angustiado. Eu não quero sair daqui, Jesus, triste. Eu não quero sair daqui, Jesus, de cabisbaixo. Mas eu quero sair daqui, Jesus, com a tua alegria, com o teu vinho novo. Então vem, Senhor, purificar as minhas mãos, para que elas colaborem sempre na realização dos teus sinais na minha vida, para que o milagre também aconteça em mim. Peça com fé, porque Jesus te dará esta graça. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Diga para Jesus: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu para merecer tantas graças assim?
Meu sim eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me impeça de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça assim.